vocês que me acompanham aqui há bastante tempo e também no Instagram e falo sempre de relacionamento e de casamento, vocês devem estar se perguntando como é o meu casamento. Vem para o Papo para Casais de hoje que eu vou falar um pouco da minha história. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Para você que está aqui passando pela primeira vez, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, deixe seu like e convide mais pessoas para estar conosco. O nosso papo hoje é contar um pouco da minha história de casamento e minha história com casamento, porque as pessoas devem estar pensando, muitas vezes quando a gente vê uma pessoa falando tanto de relacionamento, estudando, lendo e fazendo vídeos, as pessoas ficam também pensando e curiosas como é o casamento dessa pessoa que fala tanto do casamento de outras pessoas. Eu posso dizer para vocês que as histórias de casamento elas são muito parecidas. Elas passam também por conflitos muito semelhantes. E eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem também que eu também tenho meus conflitos e que também busco resolver. E que tem momentos de felicidade e momentos também de tristeza, de decepção e de cansaço. Bem, eu comecei a pensar em relacionamento desde muito pequena. Eu era criança lá no Rio Grande do Sul e eu acompanhava alguns casamentos e eu via aquela noiva linda, maravilhosa, aquele noivo tão bem vestido e os dois pareciam que tinham uma alegria imensa. Isso era na minha imaginação de criança, é claro. Mas eu via aquelas pessoas todas na festa e eu sentia que aquilo parecia que a partir dali seria um momento muito feliz. E também eu lia alguns contos de fada e pensava, nossa, como deve ser maravilhoso ter um casamento, ter uma vida assim. Porém, quando eu olhava para casais que estavam juntos há mais tempo, eu percebia que aí pairava uma tristeza, um mal-estar e até uma certa infelicidade. Então, por muito tempo eu pensei que eu não tinha certeza se eu queria me casar. Tive vários relacionamentos, vários namoros, mas evoluía um pouco e depois também deixava de estar no meu grau de interesse, no meu querer estar com aquela pessoa. Bem, eu também viajei, fui para a Itália, morei na Itália por 6 meses e depois eu voltei para o Brasil. Foi quando eu conheci o César, que é o que é meu marido hoje, e que dia 28 nós estamos fazendo bodas de Opala, que significa 24 anos de casado. Então, assim, tem uma história bastante longa. Então, quando eu voltei, eu conheci meu marido, eu olhei aquele homem que estava chegando na loja que eu tinha com a minha irmã, ele estava de camisa branca, com uma pasta na mão, e eu olhei e pensei, esse cara poderia ser um bom marido, um bom pai para mim, para os meus filhos, porque na época eu queria ter vários filhos. Mas eu não me dei conta que eu já estava com 38 anos. Com 38 anos a gente já nem pode ter muitos filhos biológicos, né? Claro, a gente pode até adotar, mas aí tem que pensar nesse tempo. Bem, aí a gente começou a conversar e saímos algumas vezes junto com outros amigos. E quando ele fez o aniversário dele no dia 12 de janeiro, ele faz dia 12, eu faço dia 19, ele fez uma festa na casa de um amigo. E ele falou para minha irmã para me convidar. Eu estava chegando de volta, não tinha quase amigos, então eu resolvi, eu fui. E neste dia a gente começou a namorar. Neste dia a gente começou a ficar junto e já a gente começou a ter uma proximidade muito grande de encontro quase que diariamente. E assim nós fomos nos conhecendo e eu fui vendo quanto amor e dedicação ele tinha por mim. E minha mãe dizia sempre assim, olha, se você vai casar um dia, casa com alguém de origem alemã, porque eles gostam de cuidar da casa. Então, isso era uma característica que minha mãe julgava que fosse importante. E aí a gente começou a namorar e se conhecer, mas eu tinha uma vontade ainda de voltar para a Itália. Eu estava aqui, meu pai estava doente, eu fiquei ali junto com os meus irmãos cuidando dele. E aí meu pai vem a falecer no dia 11 de junho e aí já na outra semana, um pouquinho depois, eu fui embora e como se eu fizesse com isso um reencontro com tantas coisas, né? Entender como
essa partida do meu pai, né, e tantas coisas, eu fui para a Itália e lá eu fiquei mais 1 ano e 4 meses aproximadamente. E a gente ficou trocando cartas, naquela época a gente escrevia a carta, eu escrevia para ele escrevia para mim, e a gente ia contando das coisas, né. Quando eu fui, isso é um detalhe bastante importante que eu lembro até hoje, ele sempre esteve do meu lado e sempre foi apoiando nos meus projetos, até mesmo nas minhas loucuras. Foi ele que me levou para o aeroporto em Foz do Iguaçu para eu embarcar, e eu lembro muito bem que eu caminhava rumo ao embarque na aeronave e eu ficava pensando, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou indo embora para fazer o quê? Eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria ir. Mas eu me enchi de coragem e fui. E fiquei lá então mais esse tempo na Itália. Passando esse tempo lá, eu estudei um pouco, eu conheci algumas pessoas, eu conheci lá a abordagem sistêmica, que é o que eu trabalho hoje, e nessa abordagem eu vi a possibilidade de trabalhar os relacionamentos de casais. Aí voltei para o Brasil, fiz a minha formação, e um tempo depois a gente resolveu se casar, e nós casamos então no dia 28 de novembro. A gente começou a fazer vários projetos, vários planos, inclusive nós construímos a nossa casa enquanto a gente namorava. O dia que a gente casou, a gente foi morar na nossa casa no dia que a gente se casou. Então deixamos tudo pronto, minha mãe foi lá na minha casa, arrumou a minha cama com tudo roupas brancas e ela fez esse carinho pra gente. Então, muito especial no dia do nosso casamento que a gente foi para a nossa casa. E ali a gente foi construindo uma série de coisas, tanto é que assim, a gente construiu a casa pensando que a gente ficaria 5 anos. E depois a gente queria mudar, morar numa casa muito maior. Porém, aquela casa ela tem todos os sinais da nossa história. O centro da sala tem uma pedra que a gente trouxe de uma viagem, está colocada lá. Tem várias coisas que está lá colocada na nossa história. Bom, a gente foi vivendo, aí 2 anos depois de casada, a gente teve a nossa filha maravilhosa, Vitória Valentina, que veio encher a nossa vida de muita alegria, mas também de muitos desafios. Porque ter filhos não é uma coisa tão fácil. E nós somos diferentes, o César muito cuidadoso, eu mais jogada, mais livre, então a gente tinha esses conflitos. Quando ele queria agasalhar ela demais, eu queria que ela ficasse mais livre, né? Eu buscava que ela tivesse mais liberdade, ele buscava mais cuidado, e assim a gente tinha esses conflitos relativo à forma de criar os filhos. E a gente foi crescendo no nosso relacionamento, e a Vitória foi crescendo, e nós tivemos alguns conflitos também relativo a uma coisa que eu trabalho com os casais aqui, que é em relação ao financeiro. A gente teve um negócio que não deu muito certo, que a gente acabou perdendo muito dinheiro e que nós estamos lidando com isso até hoje. E ali a gente teve também um afastamento. Mas o César sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida, muito presente nos meus projetos. Tanto é que quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu achei que não ia dar conta, porque era a época que a gente estava começando a usar os computadores para o trabalho, e eu disse, eu não vou dar conta, eu não vou aprender. Ele disse, sim, você vai. Aí ele foi lá, comprou um notebook para mim naquela época, e eu comecei então a entender de tecnologia, e hoje acho que eu até lido razoavelmente bem com isso, né, apesar da idade que eu já tenho. Então a gente teve esses conflitos, mas o que tem de ponto alto nesse meu relacionamento? A presença do meu marido o tempo inteiro do meu lado, apoiando e também me colocando para cima, me valorizando. E eu também tento fazer isso com ele, mas às vezes a gente tem esse afastamento também devido às ideias que são diferentes. A coisa de eu seguir um caminho, que é a minha profissão, e ele seguir o caminho na profissão dele, que é um outro caminho que ele segue. E a gente foi crescendo e foi tendo conflitos. A gente gosta muito de viajar, viajamos muito juntos, eu e ele. Isso é, depois que a gente começou a namorar e depois que a gente casou, a nossa vida sempre foi vivendo muito junto, fazendo planejamento muito junto, apoiando a nossa filha nas escolhas que ela faz. E a gente vai trilhando esse caminho, cuidando um pouco para que a gente possa seguir este viver junto. Porque casamento também, ele é decisão. A gente decide estar num relacionamento. Claro que tanto eu quanto ele devemos pensar que deve ter outras pessoas muito mais interessantes
por aí. Porém, a gente decidiu estar juntos e a gente decidiu fazer o nosso crescimento como pessoa e como casal. E eu falo também muito de individualidade, e é claro que a gente tem algumas coisas que ele gosta muito, que é assistir futebol. Eu aprendi a gostar e assistir junto, também a torcer juntos, a discutir juntos uma série de coisas, e tem coisas que a gente diverge, né? Eu acho que ele é mais espiritualizado, eu menos, e nesses conflitos a gente vai se acertando. Por muito tempo também eu fiz terapia, eu agora estou um pouco parada com isso, mas também para entender esse relacionamento. Então, por que eu falo tanto de casamento? Porque eu acho que é um lugar, o casamento é um lugar onde a gente descansa de todos os conflitos que tem nos arredores, no entorno, no contorno. Então, o casamento é onde a gente pode fazer aquela conversa, porque todas as manhãs eu e o César sentamos e tomamos o nosso chimarrão, levantamos cedo, 6h30 da manhã, e a gente toma o chimarrão e tem aquela conversa onde ele me conta algumas coisas, eu conto algumas coisas para ele, do que eu penso, do que eu li, do que eu sinto. Quando eu vou produzir conteúdo, eu sempre compartilho com ele me dá ideia, ele me ajuda. Se eu preciso que ele faça alguma coisa aqui, ele sempre acha um motivo e um dia para fazer melhor do que o jeito que eu pedi. Então essa vivência nossa do casamento, claro que tem conflitos, claro que tem tristeza, claro que tem decepções, mas a gente decidiu viver junto, e nessas bodas de Opala que nós estamos agora comemorando dia 28, a gente acha que tem muito mais coisa positiva do que negativa nesse casamento. E a gente pretende continuar cultivando esse casamento para que ele cresça e para que a gente possa, sim, acompanhar a nossa filha nessa parceria e nessa troca que a gente busca com cumplicidade, com proximidade, para que a gente possa realmente viver da melhor forma possível isso que a vida pode nos dar. Bom, isso é um pouco da minha história, que eu prometi que contaria aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem e a gente se encontra no próximo sábado com mais um Papo para Casais.